de volta com o programa Conversa aqui pela TV Diocese, a TV que evangeliza. E eu aproveito para convidar você que ainda não é um colaborador da campanha Conte Comigo a nos ajudar a evangelizar através dos meios de comunicação social. Isso mesmo, você pode se tornar um colaborador da campanha Conte Comigo. Basta você entrar em contato através do telefone 3248-1358, que é o telefone aqui da TV Diocese, para obter mais informações de como você, então, se tornar um colaborador desta campanha e ajudar a Diocese de Rio Branco a evangelizar através dos meios de comunicação social. Continuamos então aqui com o nosso bate-papo com o Padre Vitório. Estamos aí falando sobre a análise narrativa da Bíblia, né, sobre esse método, e ele está explicando para a gente. Antes do intervalo, ele dizia aí que as pessoas mais simples, muitas vezes, têm muito mais facilidade de compreender o método e entrar aí na narrativa e compreender a mensagem. Agora, como é que poderíamos trabalhar isso, Padre Vitório, nas comunidades? Porque muita gente pode dizer assim, e como acontece muitas vezes, eu leio, mas não entendo absolutamente nada, então é melhor nem ler. Né? Como trabalhar então isso nas nossas comunidades? Que passos devem ser dados para que as pessoas de fato possam ler, possam conseguir compreender, né? Ou seja, que elas sejam competentes para compreender a mensagem. Então, eu sugiro que comecem com as narrativas do Evangelho, que são as mais próximas da gente, que a gente conhece mais. Né? Então, cada evangelista, cada um dos 4 evangelistas, escreveu uma catequese completa, ou seja, com começo, meio e fim. Ou seja, cada evangelista, cada evangelho é uma catequese, com começo, meio e fim. Então, quer dizer, então, o ideal seria, vamos dizer, primeiro dar uma lida no Evangelho como um todo. E aí, então, você, já lendo, você já vai percebendo o que Jesus diz, o que Jesus faz. Poderíamos dizer, então, que os evangelhos, no caso, são 4 narrativas diferentes. 4 narrativas Porque muitas diferentes. vezes as pessoas caem na tentação de dizer, não, é o mesmo evangelho, eu leio um, já é o suficiente. Ou seja, são as tradições sobre o mesmo Jesus. Mas o projeto de catequese é totalmente diferente. Basta ler, por exemplo, na introdução das Bíblias, né? A introdução a Mateus, a Marcos, a Lucas e a João, que você vai ver que a introdução já mostra um pouco a originalidade de cada um. Então esse é o ou seja, ter uma visão da catequese como um todo. Depois que você tem um conhecimento do Evangelho como um todo, você pode ir passando parte por parte, e aí você vai percebendo como vai ter uma evolução daquela catequese. Agora, como é que você faz? Você tem que perceber, no caso da catequese evangélica, qual é a identidade, qual é o perfil de Jesus que o evangelista vai apresentar. E aí, então, você tem que ver o que Jesus diz e o que Jesus faz. Isso é a primeira coisa para você ir percebendo, por trás da palavra e da ação de Jesus, o que ele quer nos transmitir. Depois, uma outra coisa que a gente pode ir percebendo, é a relação de Jesus com os seus adversários. Porque quando os evangelhos confrontam Jesus, por exemplo, com os escribas e fariseus, os escribas e fariseus era um movimento no tempo de Jesus, e Jesus entrou em conflito com aquele grupo dentro desse movimento que achava que a salvação vinha pela prática da lei. E no tempo de Jesus, a religião ela girava em torno de 613 mandamentos. Ou seja, o judeu do tempo de Jesus, para se salvar, tinha que cumprir 613 mandamentos. E Jesus vai dizer, não é por aí a religião. Ouvistes o que for dito, eu porém vos digo. Ele vai introduzir um novo caminho para Deus, que não é o caminho do cumprimento da lei, mas é o caminho do escutar Deus que fala
e se deixar levar pela palavra de Deus no seu coração, que é o que ele faz. Entende? Por exemplo, a lei dizia que antes de comer tinha que lavar as mãos direitinho, né? Se purificar. Ele achava que isso não tinha a menor importância. E ele não fazia e não ficava com peso na consciência. A lei dizia, por exemplo, que uma pessoa como ele, como um rabi, não podia se misturar com os pecadores, com a gente de má vida. Ele via, não, Deus quer que eu fique lá com essas pessoas que são marginalizadas. A religião da época dizia, não é, que dia de sábado não podia se fazer nada. E Jesus, ele, dia de sábado, se alguém precisasse dele, ele não ia perguntar o que a lei dizia, o que a lei não dizia. Ou seja, ele não era legalista. Ele não era legalista. Então, ele vai ensinando para o leitor da Bíblia, por trás das palavras, o leitor então vai lendo, vai percebendo isso, que ele age sempre assim. Ele vai dizendo o seguinte, que a verdadeira religião é a religião da vida, do amor, da caridade, do cuidado com o outro, e que diante do cuidado do outro não tem nenhuma lei religiosa superior, porque então é Deus quem te pede. Agora, mas como que ele vai perceber isso? Porque lá não está escrito assim, né? Mateus não escreveu assim, Jesus queria que todo mundo amasse os outros, etc, 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 que é a mensagem que ele quer transmitir para a comunidade dele. Mas ele vai dizer isso contando a história de Jesus. Então, a pessoa que vai lendo devagarzinho, aí começa a perceber como Jesus se comportava. Muito fiel a Deus, mas muito livre diante da religião. Então a pessoa vai perceber, por exemplo, que se tem uma pessoa doente e ela precisa de cuidar, mas a igreja diz que tem que ir à missa, ou o padre, alguém disse que se não for na missa dia de domingo, vai para o inferno, ela não vai na missa com toda a tranquilidade e vai ficar cuidando. E não fica com o peso na consciência. E não fica com peso na consciência. Mas ela aprendeu isso com o quê? Com a catequese narrativa de Jesus. Ou seja, olhando para Jesus, ela foi percebendo como ela deve ser hoje. Ou então, por exemplo, né, o caso da convivência com os pecadores. Porque a gente vive numa sociedade muito segregacionista. E muitas vezes a religião vai afastando as pessoas, não é isso? Porque esse aqui é amaziado, porque aquele ali é isso, porque aquele é aquilo. E depois, então, a gente vai criando uma religião onde a gente vai se segregando. Jesus fazia exatamente o contrário. Não é isso? Ou seja, uma religião assim, ela não está de acordo com o Evangelho, nem com a proposta de Jesus. Exatamente. Assim, eu digo assim, um caso para mim e para você que somos padres. Não é? Muitas vezes as pessoas pensam assim, na hora da comunhão, e tem vários exemplos, que não vem ao caso contar aqui. Só quem se confessou, só quem é digno, só quem está preparado, só quem não sei lá o quê, que é que deve vir comungar. E por isso muita gente não comunga. Mas se a gente fosse realmente seguir o que está na catequese do Evangelho, na hora da comunhão a gente teria que dizer assim, o padre teria que dizer assim, todo mundo que é indigno, que se sente indigno, venha comungar. Até porque as palavras antes da comunhão são essas, né? Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno. Então a gente diz, não sou digno, mas e depois disso só vem quem é digno, quem se confessou, quem fez isso, e quem é assim não pode, quem é assim não pode. Exatamente o contrário do que Jesus ensinou. Exatamente o contrário. Porque Jesus diz, quando você der uma refeição, convide os cegos, os coxos, os paralíticos, aqueles que não podem te retribuir. É exatamente isso. E nós, isso estou dizendo, é Jesus ensinando para mim e para você, que somos padres. Na hora da comunhão tem que dizer, venha comungar os indignos. Da onde é que você tirou isso? Foi da lei da Igreja Católica? Não. Tirei da catequese do Evangelho. Foi Jesus que me ensinou com o modo de ser dele. Agora, uma análise dessa exige também
você se deter sobre o texto, né? Não pode ser uma leitura superficial, aquela leitura que você vai fazer quando vai dormir e pronto, né? Um problema é esse, que muitas vezes a gente pega o texto, a gente acha que a gente já conhece e tudo mais. Uma coisa bonita da análise narrativa, e que para mim que já estudo Bíblia há muitos anos, né? Só de professor já tenho 30 anos que eu ensino a Bíblia, é uma coisa assim impressionante. Cada vez que a gente se debruça sobre o texto, eu fico assim encantado. Vou dar só um exemplo de hoje. Hoje com vocês, né, estava lá também o bispo, nós lemos o texto de Caim e Abel. Eu escrevi um artigo fazendo análise narrativa de Caim e Abel. Mas hoje, enquanto estava refletindo com vocês, eu percebi muitas coisas que eu não tinha percebido quando eu li. E olha que eu tentei ler com muita atenção. Me detive sobre o texto com muita atenção, ou seja, não li assim por alto. Fui ver o original hebraico, como que é a melhor tradução. Mas eu sentei hoje com vocês e comecei a vir na minha cabeça um monte de elementos da mensagem que eu não tinha percebido. Mas certamente, se daqui a pouco eu for dar de novo o curso, for falar de novo de Caim e Abel, eu vou descobrir um monte de coisa nova. Então, o seguinte, uma coisa bonita da análise narrativa é que ela chama atenção para a gente, para o leitor, do seguinte: a Bíblia, ela não tem assim um sentido, uma mensagem que é dada e é fechada. Cada vez que você pega o texto e que você lê o texto da Bíblia, jorra daí, né, um manancial de mensagens, de sabedoria, que numa primeira leitura você não percebeu. Ou talvez numa primeira, numa segunda, numa terceira, numa décima. Então, por exemplo, a análise narrativa, ela faz a Bíblia ser para nós sempre um livro novo. Ou seja, Deus tem sempre uma palavra nova para nós. A palavra é viva. A palavra viva. É isso que é o que eu mais gosto na análise narrativa. Ou seja, não diz assim, não, eu vou ler o texto de Caim e Abel com o pessoal, mas eu já sei tudo isso, só vou repetir o que eu já sei. Não! Cada vez que eu me coloco diante do texto, a mesma coisa aconteceu quando tem um artigo meu já há um certo tempo sobre o bom samaritano, que eu tentei colocar, li daqui, li dali, pesquisei, e cada vez que eu leio outros textos sobre o bom samaritano, eu descubro coisas que eu não percebi. Ou seja, a análise narrativa transforma, vamos dizer, a Bíblia de pacote, um pacote fechado, num poço, numa fonte. Entendeu? E é muito diferente um pacote e uma fonte. O pacote, você abre, vê o que está lá, passa para frente, etc. Ou bota lá em cima da mesa. A fonte não. Aquela água é sempre nova. Eu acho que isso é a coisa mais linda e que mais me encanta e que me levou a trabalhar com esse método e a ensinar às pessoas esse método. É isso que eu estou tentando fazer com vocês nesses dias. Muito bem. Então, você que está acompanhando, está gostando aí da nossa conversa hoje com o Padre Vitório, continue, porque nós vamos também querer saber daqui a pouquinho, Padre Vitório, por exemplo, a questão dos personagens nos textos, né, que você muitas vezes vai identificando e às vezes vai se identificando também com eles, né? E como você vai aplicar isso de certa forma, essa mensagem na sua vida, no seu dia a dia. Então, isso daqui a pouquinho. Então, você que está nos acompanhando, não saia daí. O Conversa volta já já.